No Jornalismo 360 desta quinta-feira, vamos trazer o resumo de como, por exemplo, vai se comportar esta casa com uma pauta para lá de complicada. O Sindicato dos Servidores vão querer a todo instante discutir o reajuste da categoria marcado para 1º de maio. Entre as pautas de hoje, as mães atípicas, representadas aqui pela Juliana Tenório, veio esta casa reivindicar tudo aquilo que é de direito das mães atípicas. O Jornalismo 360 da Rede Fox está começando. Senhor presidente, cabe também casa. Olha só, nesse exato momento, o vereador Geleia Protetor está usando a tribuna para falar de uma informação que acaba de chegar para toda a imprensa da cidade, o arquivamento da SEI do Baquirivu. Ele está usando a tribuna da casa para fazer uma autodefesa. Segundo ele, em determinado momento das investigações da SEI do Baquirivu, o nome do ex-prefeito Guti foi bastante divulgado e criticado pela comissão. E ele diz o seguinte, que esse documento demonstra a transparência e o trabalho do governo anterior em relação aos recursos para a Marginal Baquirivu. Ele continua usando a tribuna desta casa. O vereador Geleia Protetor acaba de sair da tribuna da casa fazendo um verdadeiro desabafo, porque você foi o único que defendeu até o fim a questão dos recursos do Baquirivu. E esse arquivamento deixa você muito mais à vontade para criticar os críticos. Isso mostra, porque não tinha nada de errado lá, eu avisei eles e todos sabiam da comissão. Só que eles queriam fazer um vídeo, queriam usar a imprensa para publicar. O Guti fez não sei o que de errado, e o Guti não fez nada de errado. O próprio MP arquivou a SEI que foi utilizada aqui. Só utilizamos espaço, utilizamos só gasto público, jogamos dinheiro fora. Foi isso que aconteceu aqui. E como é que fica agora a questão dessas críticas que o ex-prefeito recebeu e muitas perguntando para onde foi o dinheiro? Então, se eu fosse o Guti, isso não sou o Guti, né? Eu tinha que primeiro processar várias pessoas, viu? Porque eles afirmaram, acusaram uma coisa que não existiu. E eu sempre disse bem claro, o Guti não fez nada de errado. Porque se o Guti tivesse feito alguma coisa de errado, mais errado era a Câmara. Porque é nosso papel de fiscalizar. E não olhamos, não fiscalizamos? Pra que abrir uma SEI depois? A gente tem que fiscalizar, a gente recebe muito bem, nós temos assessores, temos carro, temos toda a estrutura para isso. A informação que eu tenho, aproveitando a tua presença, é que o Guti permanece no PSD, ou seja, o partido continua unido. Continua unido. O Guti como pré-candidato a federal e o Geleia como pré-candidato a estadual. Obrigado, vereador. Um forte abraço. Portanto, aí o desabafo do vereador Geleia Protetor deixou claro a sua insatisfação com as críticas recebidas pelo ex-prefeito em relação à Comissão Especial de Inquérito do Baquirivu. Essa matéria ainda vai dar muito o que falar, até porque a oposição também vai usar a tribuna desta casa para fazer a réplica. Nesse exato momento, a vereadora Janete Rocha Petá está fazendo a sua defesa, porque o vereador Geleia disse que esta casa tem o hábito de aprovar tudo que chega de todos os prefeitos. Ela, por sua vez, está fazendo a sua defesa. Quem também usou a tribuna há poucos instantes para fazer uma defesa dos motoboys em relação a uma morte que aconteceu esta semana. A importância da questão do trânsito. O vereador acusou motoristas de ônibus da cidade de não obedecer às regras do trânsito. A tribuna da casa serve para isso, para dar voz a todos. A tribuna é um espaço onde a população realiza as suas reivindicações.
Agora há pouco você usou a tribuna para dizer da insatisfação dos moradores em relação às moradias que tinham um prazo para ser entregue e não foi. O nosso público da Rede Fox, conta pra gente o que está acontecendo. Isso, essas famílias do sítio São Francisco foram desapropriadas de suas casas há 3 anos atrás, com a promessa desses apartamentos. Dezembro, agora dia 22 de dezembro, o governo do estado, junto com a CDHU, a Prefeitura de Guarulhos, fizeram um mega evento onde seria entregue essas chaves. Porém, essas chaves não foram entregues até o momento. Entregaram 3 chaves para 3 pessoas, mas essas pessoas não moram lá. E a questão hoje em dia não é só a entrega dessas chaves, é a questão da obra desses apartamentos, que já está tendo infiltrações, variações. Então as pessoas hoje estão com medo de entrar dentro desses apartamentos, assinando um contrato, já estão assinando um contrato. A partir de hoje, ontem e hoje, estão assinando um contrato sem fazer a vistoria. Então, como você assina um contrato e você, por exemplo, depois de 3, 4 dias vai fazer uma vistoria, se tiver algum problema nessa obra, sendo que você já assinou o contrato. E ainda falaram para essas famílias que a partir do momento que assinou o contrato, depois de 20 dias, já será cortado esse auxílio moradia. Então essas pessoas estão preocupadas, algumas pessoas já estão com medo de entrar dentro desses apartamentos porque não sabendo como vão pagar. Como vai ser as condições de pagar esse condomínio depois. E não é barato, é quase 300 mil um apartamento desse. Por 30 anos, claro, vão facilitar a forma de pagar, mas não tem que pagar. Entendeu? Então, a indignação das pessoas são essas. A questão da entrega das chaves agora está sendo entregue, porém agora a questão é o quê? A vistoria dessas obras. Realmente, tem um laudo de quem fez essa obra, qual foi a empresa que prestou esse serviço, porque eles estão com medo de entrar dentro dos apartamentos e acontecer alguma coisa futura. Ou seja, esses apartamentos estão agora passando por uma vistoria, mas ninguém se responsabiliza. Quem vai pagar essa conta? Então, é uma vistoria que, por exemplo, eu não mexo com obra. Se eu não levar alguém que manja de obra, um engenheiro, eu não vou saber qual a vigoria que tem. Eu só vou apertar o interruptor, está acendendo a luz ou não, a água está caindo sim ou não. Entendeu? Mas, por exemplo, se tiver algo mais grave, no caso, uma rachadura, uma infiltração, e relatos de pessoas que trabalharam nessa obra, falando que essa obra ela não foi totalmente 100% entregue perfeitamente. Quantas famílias? 158, mais ou menos, famílias. Ou seja, vocês não estão podendo entrar porque já foi detectado problemas. Então, além da chave, detectaram problemas, onde estão passando por vistoria a partir de hoje, ontem e hoje. Pessoas já estão alertando que na casa tem janela, tem porta que não está abrindo, tem outras. Qual bairro? Sítio São Francisco, bairro do Pimentas. Então, as famílias vêm sofrendo com esse descaso aí. Agora, a CDHU junto com o governo estão atendendo as pessoas, estão entregando as chaves, porém, essa questão da vistoria não está 100% dito para essas pessoas. Obrigado, Brasil. Prazer, Juliano. Obrigado. Juliano, portanto, aqui fazendo a sua reivindicação, 158 famílias estão reivindicando vistoria nesses apartamentos que já foram entregues. E a preocupação da maioria está relacionada às infiltrações. O jornalismo da Rede Fox continua, pois não? Na verdade, não foram entregues. Eles estão, assinando contratos entre ontem e hoje para fazer essas entregas, só que essas entregas estão sendo feitas antes deles. Eles estão assinando o contrato antes de fazer a vistoria. Os moradores não estão podendo fazer a vistoria. Vão fazer a vistoria agora, mas sem um laudo técnico de uma empresa que se responsabiliza. Ou seja, ninguém quer entrar antes desse laudo. Então, eles vão entrar, mas eles querem ter uma certeza que aquela obra está perfeita. Entendi. Obrigado, Juliano. Portanto, aí essas pessoas ainda não entraram nos apartamentos e há uma preocupação muito grande em relação à parte operacional. Por exemplo, se essa moradia tem algum tipo de infiltração, o morador ele é responsável a partir do momento que ele concorda em entrar. Se ele chama a vistoria e essa vistoria detecta algum tipo de problema técnico, aí sim a responsabilidade é do Estado. Durante 10 minutos, a tribuna desta casa foi usada por mais um morador, mais um cidadão guarulhense, o Macaxeira Gil.
A sua reivindicação na tribuna da casa, você fez alguns alertas para os vereadores. Você entende que esse tipo de alerta, de alguma maneira, essa casa vai te dar atenção? Sim, boa tarde, Geraldo, boa tarde ao público que nos acompanha. Acredito que sim, porque esta casa é a Casa de Lei, é a casa que deve sim nos ouvir, nos representar e fiscalizar as alertas nas quais eu deixei aqui. Entre elas, as questões que envolvem a segurança das famílias. Você entende que a segurança das famílias, para quem não acompanhou a sua fala aqui agora, o nosso público da Rede Fox quer saber quais são essas alertas? Essas alertas, entre elas, Geraldo, do Rede Fox, é o seguinte: a principal delas é a questão do condomínio não estar murado, porque ele está instalado em uma avenida de muito movimento, onde já tivemos acidentes fatais com morte, e o risco maior é esse: ele está cercado com uma tela. Isso é inadmissível que essa casa, que o prefeito, que o governador dê um olhar para essas 130 famílias. Imagine só a criança brincando com um condomínio cercado de telas, uma tela fininha, resta de campo de futebol, sem falar que está construído ao lado de um duto da Petrobras, que deu uma segurança maior para essas famílias, que tem uma certeza que estão dormindo e não vai ter um risco de vazamento de gás, de uma explosão. Quem garante que isso não possa acontecer? Essa é a pergunta. Obrigado, Macaxeira. Obrigado e um abraço. Portanto, o Macaxeira Gil usou a tribuna fazendo esse questionamento da segurança na cidade de Guarulhos. Mas um morador fazendo aqui reclamação do apartamento que ainda vai entrar em casa e não sabe como é que está. O Jonathan Alves, ele está aqui na Câmara Municipal, também preocupado com a vistoria. Já foi feita vistoria lá no seu apartamento? Onde fica para o nosso público? Boa tarde, tudo bem? Fica na rua Sueto, número 41, no sítio São Francisco. E desde então até o momento ainda não foi feita a vistoria. Temos suspeitas de infiltrações. Suspeitas não, né? Eu tenho fotos, tenho vídeo, já passei pelos apartamentos, pelos prédios. E está inadimplente para o pessoal estar habitando. Pelo que eu vi lá, pelo pouco que eu entendo de obra, eu sei que o negócio lá ainda não tá viável os moradores entrarem. Foi que nem o Gil disse lá, o Gil Macaxeira disse na entrevista lá que ele teve na oportunidade dele, que tem uma mina de água embaixo dos apartamentos, colocaram uns dutos para poder eliminar essas águas, porém, pelos os pedreiros que trabalharam lá, eles nos passaram o quê? Que os pisos estariam sendo expostos, estariam soltando os pisos e eles estariam resolvendo essa questão. Porém, eles estão repintando o que está caindo e não estão dando uma garantia para a gente. E agora, depois que a gente fez esse processo todinho com a questão da Rede Globo, fomos na TV TBL também, eles começaram a se movimentar. Então a gente precisou movimentar todo mundo, movimentar os moradores para a gente poder ter êxito em alguma coisa. E o que acontece? Sempre são promessas, 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 e o sonho nunca é realizado. Que nem o governo do estado foi lá também, fizeram aquela palestra toda junto com o Lucas Sanches, xerife do consumidor também estava, e estava todo aquele pessoal. No vídeo exporam bastante gente, entregaram mais chaves fakes para todo mundo. Até hoje a gente não tem a moradia, a gente não está morando, e por pressão da população, que são os moradores, estamos fazendo contra a CDHU, eles estão cedendo os apartamentos agora pra gente. Mas a gente não tem uma segurança, a gente não sabe se está habitável. Tem relatos que foi embargado pela Defesa Civil, mas não tenho provas. Então estamos aguardando o primeiro morador entrar pra gente poder depois ir na Defesa Civil e relatar o que está acontecendo. Entendeu? Obrigado, João. Portanto, aí mais um morador reclamando dos problemas, né, técnicos que tem aí esses apartamentos que precisam de uma vistoria para dar tranquilidade a quem vai morar. A Juliana Tenório está aqui na Câmara Municipal representando as mães atípicas para usar a tribuna desta casa. O que motivou você como mãe vir a esta casa? Hoje eu venho nessa casa falar sobre a exclusão em massa das crianças atípicas e das crianças
deficientes em Guarulhos. Hoje nós tentamos falar, né, já com o governo diversas vezes, várias reuniões, mas o governo insiste em manter um módulo que não inclui as crianças com deficiências. Nossas crianças estão sendo mantidas sem apoio pedagógico, sem profissionais qualificados, e elas estão tendo que ficar em casa, porque nós não temos outra opção a não ser manter a criança em casa ou sentar na sala para elas assistirem a aula com dignidade. Hoje não houve nenhuma possibilidade de agendamento com vocês? Nós tivemos uma comissão de mães montadas pelo secretário da Educação e reunião com o prefeito, no qual o prefeito nos desrespeitou sem ter uma escuta digna, e o secretário vem, né, nessas reuniões trazendo soluções que não são cabíveis para as crianças estarem dentro da escola, mesmo a gente mostrando a realidade atual. O que você, como mãe, Juliana, espera conquistar aqui nesta casa para que esse quadro seja modificado? Eu espero conquistar o direito das crianças, que é por lei, de estar na escola, de ter o aprendizado, para que minha filha tenha um mínimo de dignidade de vida, para que ela tenha um mínimo de autonomia, e todas as crianças de Guarulhos também. Obrigado. Juliana Tenório, mãe atípica, ela que vai usar a tribuna desta casa para fazer as suas reivindicações. Mais uma vez, a sessão de hoje está sendo presidida pelo vereador Gilvan Passos. O ex-prefeito da cidade, Guti, está aqui na Câmara Municipal de Guarulhos e, por coincidência, eu não sei se o ex-prefeito já tem ciência do arquivamento do Ministério Público da sede do Baquirivu. E, para surpresa de todos, o senhor comparece a esta casa, é uma visita cordial, essa notícia te surpreende? A gente já sabia que isso ia acontecer, porque quem faz tudo certo, quem joga dentro das quatro linhas, sempre vai ter a certeza de que os órgãos competentes que sabem fiscalizar, como o Ministério Público, um órgão que foi criado para fazer isso, para investigar, para acusar, e quando não tem absolutamente nada vai arquivar, óbvio, são extremamente competentes para isso, eles vão arquivar, e foi o que aconteceu. Mas aqui eu estou muito mais para fazer uma visita de cortesia para vários amigos aqui, que foram vereadores comigo, vereadores da minha base enquanto fui prefeito, então fazia tempo que eu não voltava a essa casa numa sessão, então eu vim aqui estava aqui perto, voltando de São Paulo, falei, por que não ir lá dar um abraço em todo mundo? Em nenhum momento você pensa em fazer uma defesa no judiciário pelas acusações que você recebeu desta casa aqui na tribuna? Olha, no momento não há razão para isso, mesmo porque, independente das razões políticas, a gente não guarda mágoa nem rancor de ninguém. O que acontece é que os vereadores, muitas vezes, por questões políticas ou até mesmo a mando de executivo, têm que fazer algo que eles não queiram fazer, e eles todos sabiam que não existia nada de irregular, mas enfim, cumpriram um protocolo político, mas da minha parte, zero problema, porque quem não deve não teme, né, Geraldo? E quem tem Deus no coração sabe que tudo acontece e caminha para o bem. O ex-prefeito Guti esteve no lançamento da pré-candidatura do Caiado à presidência da República. Já era um sinal que você permanece no PSD, pré-candidato a deputado federal. Agora não tem mais jeito, né? Já acabou a janela, mas eu fui convidado por diversos partidos, como eu já lhe falei na oportunidade que você me deu para estar no seu programa. Mas o PSD é uma boa casa, o Kassab é um mestre na política e na articulação, é um cara totalmente decente, mesmo porque a gente tem diversos líderes partidários que foram presos e ele nunca teve algum problema nesse sentido, pelo contrário. E é um cara extremamente emblemático na política e sabe exatamente o xadrez que é a política, principalmente quando você quer o bem. E a gente tem uma alternativa fantástica, que é o Caiado. É um governador que teve uma aprovação extraordinária no estado que ele governou, Goiás. Segurança é a bandeira dele. O estado mais seguro do Brasil é Goiás, ele transformou a realidade lá. E hoje, um dos principais temas do Brasil, que mais assola o brasileiro, é a segurança pública. Então, a gente mostra uma alternativa de um Brasil seguro, a gente mostra uma alternativa de quem sabe fazer, não é só discurso, já colocou na prática. Eu não tenho dúvida que ele pode fazer a diferença para o Brasil, não só na segurança, mas na gestão em geral. Aproveitando a oportunidade do ex-prefeito, hoje a disputa para o Senado no estado de São Paulo é grande. O seu partido já decidiu, porque temos o DERIT e outras opções em discussões. O que vocês estão pensando a respeito? Olha, o partido provavelmente até o corrente momento, não teremos candidato ao Senado, uma composição com o governador Tarcísio, não teremos candidatura por São Paulo ao Senado, isso liderado pelo nosso presidente nacional. Então, a gente vai focar muito nas campanhas de Congresso, né, de deputado federal e da Assembleia aqui no estado, e na Assembleia Legislativa.
Então a gente acredita fazer uma grande bancada, mais de 10 federais, beirando aí a 20 estaduais. Então vai ser a chapa tá robusta. O partido se concentrou em fazer legislativo muito bem feito. E é óbvio, vamos se concentrar muito nos governos que nós temos, governos que a gente pode vencer, e também na presidência da República, porque é possível. A gente tem uma alternativa de direita que não é xiita, uma alternativa de direita que sabe fazer. Então é isso que o partido vai se concentrar. Obrigado, Guti. Eu que agradeço pelo espaço mais uma vez, valeu. O ex-prefeito Guti aqui nesta casa, uma visita cordial e por uma coincidência, né? No dia que chega para a imprensa o arquivamento da SEI, o ex-prefeito vem aqui a esta casa, recebendo aqui e sendo cumprimentado, pediria para o Cezinha aproveitar esse momento, sendo cumprimentado pelos vereadores desta casa, ele deve ser convidado a entrar e fazer uso da palavra. Agora, uma informação para você, desses 30 anos que a gente acompanha esta casa, nunca o Ministério Público interveio numa comissão especial de inquérito. Então, sempre que há uma decisão de arquivamento, isso significa que o Ministério Público acompanha de perto, com olhar de lupa, todas as comissões especiais de inquérito que são abertas por esta casa. O Jornalismo 360 desta quinta-feira trazendo um resumo daqui da Câmara Municipal de Guarulhos. Hoje tivemos aqui, por exemplo, a presença do ex-prefeito Guti, que usou a tribuna para fazer uma autodefesa. Em seguida, vereadores de oposição criticaram o comportamento do ex-prefeito quando disse que deixou a dívida zerada no município. Vereadores como o professor Rômulo esteve na tribuna fazendo duras críticas, além do vereador Dr. Laércio Santos, do União Brasil. Em seguida, o vereador Geleia, que é do mesmo partido do ex-prefeito, PSD, fez a defesa, dizendo que esses parlamentares, quando o Guti era prefeito, não faziam esse tipo de críticas. E a crítica mais forte foi em relação ao líder do governo. Esse embate permaneceu por alguns instantes, até o encerramento da sessão de hoje. Mas o ambiente ficou para lá de tenso, com a presença do ex-prefeito, que veio fazer a autodefesa e, mais uma vez, dizer que não cometeu nenhum tipo de agravo em relação às verbas do Bacrivu. É de ciência de todos que o Ministério Público e o Conselho Superior do Ministério Público arquivou a denúncia da Comissão Especial de Inquérito. O Jornalismo 360 da Rede Fox permanece de plantão aqui na Câmara Municipal, trazendo os principais acontecimentos dessa casa. Você é o nosso convidado às terças e quintas, às 5 da tarde.